por si, pergunto-lhe se alinha de alguma forma com o conteúdo deste manifesto, com esta proposta. Boa tarde. Não, de todo. E queria começar por sublinhar esta recepção festiva que quase toda a comunicação social fez relativamente a este manifesto, que vem assinado por 70 indivíduos, aqueles que foram citados aqui, mais alguns elucidativos, designadamente os patrões da indústria, António Saraiva, e do comércio, João Vieira Lopes. E acho que valia a pena, de facto, nós analisarmos com o mínimo cuidado o que é que está ali em causa. O que está ali em causa é uma declaração do Bloco Central, que é a designação que a nossa designação eufemística que a nossa comunicação social e os próprios partidos que se autoproclamam do arco do poder designam, a Santa Aliança da direita em Portugal, que ficámos a saber que inclui o CDS, o PSD, o PS e agora também a própria ala direita do Bloco de Esquerda, representada por Louçã e por Fernando Rosas. E o que é que estas 70 almas vêm dizer? Bem, começam por dizer que a dívida é impagável. Descobriram agora, 3 anos depois da assinatura do memorando, chancelado pelos partidos, pela maior parte dos partidos que constituem esta Santa Aliança, no caso concreto o CDS, o PSD e o próprio PS, que a dívida é impagável. Quando o PCTP-MRPP, desde o primeiro momento da assinatura desse memorando, assinalou exatamente essa natureza impagável desta dívida, que estes 3 anos não fizeram outra coisa que não fosse demonstrar que ela crescia exponencialmente como cresceu, qualquer coisa como 70 mil milhões de euros durante este período. E agora até o mais ignaro e imbecil dos economistas em Portugal, que é, naturalmente, estou-me a referir a Cavaco Silva, também descobriu que a dívida é impagável e naquele proémio aos respectivos roteiros, veio descobrir que, de facto, mesmo com pressupostos absolutamente impossíveis de se verificarem, como seja o de haver um crescimento do PIB a 4% todos os anos e juros a uma taxa nunca superior a 4%, apenas daqui a 21 anos é que o déficit da dívida teria descido do rácio dos 130%, em que se encontra atualmente, para o rácio dos 60% imposto pelo Tratado Orçamental assinado com a chancela também do PS. Mas com o que é que não concorda? Com a solução que é proposta? Não, é que a primeira questão que está aqui em causa é que se esta dívida é impagável e, mais do que isso, a pertença ao euro e a aplicação das políticas de austeridade, aquilo que conduziu foi a um agravamento absolutamente drástico dessa mesma dívida. A única consequência que havia a retirar daí era, por um lado, a crítica das políticas de austeridade. Neste manifesto não há uma linha de crítica às revisões do Código de Trabalho, aos despedimentos, ao roubo dos salários, ao roubo das pensões, ao roubo do trabalho. Portanto, não há nenhuma rejeição da política de austeridade, quando a consequência de quem verifica que uma dívida que não foi contraída pelo povo português... Mas há aquela noção de que é uma austeridade pela austeridade. Não está aí mas eu já lá vou. A consequência seria, então, naturalmente, que esta dívida não deve ser paga, portanto, não pagamos, devemos sair do euro, que é o instrumento privilegiado da perpetuação da austeridade e do agravamento consecutivo da dívida, e devemos recuperar a nossa soberania monetária e cambial, com o estabelecimento de uma nova moeda, de um escudo, com a fixação paritária desse novo escudo inicial correspondente a 1 euro. Um escudo, 1 euro. Ora, estas almas não. Estas almas o que é que vêm mendigar? Vêm mendigar que Portugal pudesse ter hoje o mesmo tratamento que as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, nos tempos do Acordo de Londres, em 1953, quando perante uma Alemanha falida na sequência da guerra, mas que interessava rearmar, quer do ponto de vista industrial, quer do ponto de vista militar, para fazer face à ameaça da Rússia soviética, de facto, essas potências na altura decidiram as tais medidas de perdoar 46% da dívida anterior à guerra e 51,2% da dívida posterior à guerra, e depois, quanto aos juros, da parte não perdoada, 17%, 0% de juros, e 38% da parte não perdoada com 2,5% de juros. Simplesmente isto escamoteia completamente que, como é óbvio, nessa altura tratava-se de dar um tratamento
à Alemanha, que visava exatamente permitir-lhe a recuperação, não apenas económica como militar, com um objetivo político de fazer face ao avanço soviético. Portanto, mendigar agora dessa Alemanha, que representa hoje exatamente digamos, a ameaça ocupante, a ameaça concretizada ocupante, um tratamento desse género, pois é fazer figura de imbecil e as coisas devem ser chamadas pelo nome. E depois eu chamo a atenção ainda para um outro ponto. É que a solução que é referida é a solução da reestruturação responsável. Há aqui uma utilização de um vocábulo muito específico, retirado da cultura criminal luterana alemã, que visa dizer isto é a solução dos responsáveis, que naturalmente a contrapor à solução dos irresponsáveis, leia-se, do povo português e de outros povos, que defendam... Não, exatamente. Para dizer isto não tem nada a ver com a solução daqueles que defendem o não pagamento da dívida. E, portanto, estas almas vêm que nunca mexeram uma palha para denunciar aquilo que foram a política da austeridade e as consequências desta austeridade, que nunca fizeram uma só denúncia. Como, aliás, Cavaco, que tem a suprema lata de vir fazer o reconhecimento da insuscetibilidade de pagamento da dívida. A 2 meses do termo do memorando da Troika, que ele também patrocinou e que impôs ao povo português, eu acho que nós atingimos o cúmulo da desfaçatez. E, portanto, o que está aqui em causa com esta medida é tentar, a todo o custo, evitar que se discuta, ainda uma vez mais, a questão de que não é possível a qualquer país, no quadro atual da União Europeia, poder ter uma posição de independência e de estabelecimento de relações de pé de igualdade com os outros países se aceitar permanecer no euro. E, portanto, trata-se de evitar que, designadamente nesta campanha para as eleições europeias, se discuta a questão da absolutamente necessária e urgente saída do euro, do repúdio da dívida e da rejeição da política de austeridade. Garcia Pereira, e não reconhece pelo menos mérito a este manifesto em trazer esta discussão novamente para... Não, porque exatamente, primeiro não há aproximação nenhuma. Vamos lá ver, não há aproximação nenhuma. Porque o que estão aqui são duas posições, uma diz o que sustenta que se deve continuar a política de austeridade e se deve pagar uma dívida, que repito ainda uma vez mais, esta conversa que já cheira mal de que nós devemos honrar os nossos compromissos, nenhum elemento do povo português ficou a dever um tostão que fosse a quem quer que fosse. E quando fica, o banco, ou a seguradora, ou isto ou aquilo outro, vai lá buscar o bem que garante essa dívida. Esta dívida é uma dívida que foi criada exatamente, por um lado, pela imposição da lógica da pertença ao euro, a imposição de uma moeda única para países com economias de níveis de produtividade e de capacidade completamente diferentes, sem que se estabeleçam, como acontece, por exemplo, no interior de Estados federais, mecanismos de compensação das zonas desses mesmos Estados mais ricas para as menos ricas e que não pode conduzir a outro efeito que não seja o empobrecimento e o endividamento. E é óbvio que a isto se somam depois aqueles milhares de milhões de euros que nunca convém discutir, mas têm a ver com o pagamento de juros completamente exorbitantes, que são propiciados por um jogo imposto pela lógica da União Europeia e do euro, que impede os Estados-membros de se financiarem diretamente junto do Banco Central e que impõe o financiamento através dos bancos que vão lá buscar dinheiro a 0,5%, 1%, 0,5%, 0,5%, como chegou a acontecer, e a emprestar a taxas de juros 3, 4, 5 vezes superiores a essa. E, portanto, juros como estes que estamos a pagar neste momento, da ordem dos 8 mil milhões de euros, as PPPs, que agora também se vem descobrindo também já, são também um negócio absolutamente ruinoso para o Estado, leia-se para o bolso dos contribuintes, também na área das águas, e que representam qualquer coisa como 4,5 mil milhões de euros e 2,5 mil milhões de euros de ano de rendas excessivas nos setores dos combustíveis e da energia elétrica, onde as empresas em questão, repetindo uma missa lamentatória, que tem tanto mistificatória como de provocatória para os consumidores, acumulam lucros da ordem dos 1.000 milhões de euros ou mais por ano. E se nós somarmos isto tudo, nós estamos a falar de 15 mil milhões de euros. Acrescente-se a isto a nacionalização dos buracos, 15 mil milhões de euros, que são coisas que resultam
obviamente, de ganhos absolutamente excessivos e usurários, que não têm nada a ver com os interesses do povo português, somemos a isso a nacionalização dos buracos dos BPNs, dos BPPs, e descobrimos aqui, de facto, as reais razões do sucessivo endividamento. E uma coisa que estes senhores que sustentam a política de austeridade nunca respondem é como é que é possível que em menos de 3 anos, da aplicação de um programa que se devia destinar a ajudar a resolver o problema do déficit e a diminuir a dívida, o que aconteceu foi o agravamento desse endividamento, ao ponto de, nestes 3 anos, nós temos somados mais 70 mil milhões de euros. E, portanto, a continuação, e aqui é que está o ponto da questão, o que há de oportunista nesta posição que está aqui, que deve ser desmascarada, é que esta posição, sabendo que a posição do governo está cada vez mais isolada, que as posições que defendem que tem de se discutir as questões da saída do euro, a questão do não pagamento da dívida, vão granjeando um apoio cada vez mais importante, e que aqueles como o governo e os seus poucos apoiantes se entrincheiram na posição de dizer isto não se discute, o povo português não está preparado para discutir isto, e isto é para impor à força, nem que seja da polícia, estas medidas, e calou, vão estando cada vez mais isolados, e portanto, antes que os tais irresponsáveis, os proletários irresponsáveis, tomem conta disto e se fartem do roubo dos salários e das pensões, então deixa apresentar aqui uma terceira via que no fundo deixa tudo na mesma, porque a questão é esta. A medida, mesmo que a dívida portuguesa pudesse ser objeto de um perdão nos termos similares àqueles que eu referi há bocado, do perdão da dívida na Alemanha no pós-guerra, não tenhamos a menor dúvida que em 10 anos a dívida de Portugal estaria maior, mais impagável e mais insuportável para cada um dos portugueses do que está atualmente. E, portanto, se não se discute e não se toma as medidas que garantam a recuperação da liberdade de decisão do povo português, isto é um círculo vicioso. Ora, estes senhores o que vêm é tentar salvar as eleições europeias, dizendo que, não, esperem aí, não é a questão do não pagamos a dívida, não é a questão da saída do euro. Há aqui esta via e, portanto, desempenham o seu papel de Miguéis de Vasconcelos. Estes são também Miguéis de Vasconcelos, são 70 Miguéis de Vasconcelos, que devem ser denunciados enquanto tal. Não é nada, não é 70 nada, mil milhões de euros, ouça, é verdade ou é mentira? Não, o que é verdade é que deve ser pago. Não fuja. O que é verdade é que deve ser pago. Não é isso. O isso. Pereira diz que não deve ser. Não, e eu não acho é que isso. deve ser. A pergunta é outra. A pergunta é outra à qual se está a fugir desde o início. Agravou-se ou não se agravou o endividamento em 70 mil milhões de euros? Talvez por isso é que o PSD é um partido do Não são governo, nada. porque honra os seus compromissos. Está a continuar a E o responder ao lado. MRPP não é um partido do governo, porque tem posições destas. Não é Está a isso. ver a diferença entre uma coisa Não, e não outra? estou a ver a diferença nenhuma. Estou a ver é que não o responde à minha povo pergunta. português A dívida não agravou ou acompanha agravou 70 aquilo mil que milhões se de euros? Não é isso que está em causa. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que Quanto diz mais que não isto se não manda. é para pagar. E eu acho claro isso que não há uma dívida absolutamente contraída pelo povo português. inacreditável. Então é o BPN, o BPN, deixa lá o BPN agora. Não deixe não. Deixa o BPN. Pôr um Estamos cidadão a falar português do que vive do país. seu trabalho Estamos a a falar pagar do 6 mil país. ou 7 mil milhões de euros. Isso é que é defender quem trabalha contra os autores das trafalhices económico-financeira. Estamos a brincar. Isto é mistificação pura e simples. Não E paga as suas como um dívidas. cidadão português paga e paga Pronto, e o porquê é que o Estado português não deve pagá-las? Que Não, diabo? porque não é o Estado português, é o não cidadão é? que trabalha. Oh. Primeiro, só para recordar que ninguém pode, de boa fé, razoavelmente desconhecer que do chamado empréstimo a Portugal, mais de 30 mil milhões de euros são juros de juros e juros absolutamente usurários, que se tivessem que ser reclamados perante qualquer tribunal português, seriam recusados por violar uma norma do Código Civil que proíbe a cobrança de juros usurários. Primeira questão. E, portanto, a formalização do memorando de entendimento pelo governo de Sócrates com a bênção do PSD e do CDS, a virtualidade dessa formalização se destinou a conferir uma cobertura formal a uma dívida que, de outra forma, era absolutamente inexigível do ponto de vista jurídico. Como é que sustentava o país? Em segundo lugar, é responder a isso? completamente falso, é absoluta e redondamente falso. É um ato de propaganda manipulatória dizer que o país não tinha dinheiro para prover ao pagamento dos salários no mês seguinte. Basta ver qual era o montante do PIB
e aquilo que de média dá por mês, para se ver que se não se pagassem juros usurários, não se nacionalizasse o prejuízo do BPN, não se enchesse os bolsos aos chineses do Sr. Mexia e ao Sr. Mexia e aos grandes grupos económicos beneficiários das PPPs, dava mais do que suficiente para pagar aquilo que eram as despesas correntes do Estado. E, portanto, também não é verdade que o Estado português não consiga sobreviver sem se financiar nos mercados externos. E menos ainda é verdade que a única alternativa seja ir contrair empréstimos a juros e metendo-se em condições que naturalmente são as condições que interessam à Alemanha, mas não são as condições que interessam a um relacionamento em pé de igualdade entre dois Estados. E, portanto, em dois Estados que se respeitam reciprocamente. E a questão está exatamente aqui. E como é que isto é selado? Isto é selado exatamente pela pertença ao euro, pelo Tratado de Maastricht, e agora pelo chamado Tratado Orçamental, que amarra completamente qualquer país, que o faz perder qualquer soberania, em favor de um que esse mantém e está, aliás, neste momento, a procurar alargar, cumprindo com as suas tradições históricas, o seu Lebensraum, ou seja, o espaço vital do Sr. Hitler, ou seja, a Alemanha.